Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma gravação aqui do nosso canal. Antes de começarmos a falar do tema de hoje, o tema de hoje é o capítulo de número 2 do livro do Gênesis. Eu quero pedir a você que todas as vezes que acessar um dos nossos vídeos para se inscrever aqui no nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para o crescimento do nosso canal e para darmos continuidade aqui ao nosso trabalho de fazermos exposição da palavra de Deus a vocês, meus queridos amigos que já estão inscritos no canal, e a todas as pessoas que visualizam os vídeos aqui do canal. Pedimos a você que se inscreva no canal, pedimos também que ao se inscrever ative aquele sininho para receber as notificações do YouTube, porque todas as vezes que gravarmos um novo vídeo, você será notificado que há um outro vídeo produzido aqui no canal e você poderá assisti-lo a hora que bem desejar. Lembrando também que é sempre importante dar o like, que é aquele joinha, né? Para poder avaliar aqui o nosso trabalho, que é feito, pode ter certeza absoluta, com amor, para que você possa conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Temos um projeto, né, de fazer exposição de toda a Bíblia Sagrada. Sei que vai demorar bastante, peço que Deus me dê vida e saúde para que concluamos esse projeto. Então peço as suas orações e peço a sua ajuda também na divulgação do nosso canal. Amém? Então temos hoje o capítulo 2 do livro do Gênesis. O capítulo 2 do livro do Gênesis, ele é marcado por algumas coisas bastante interessantes. A primeira delas, podemos falar aqui, acerca do descanso de Deus. O versículo 2 diz que, havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou. Essa palavra no original não quer dizer que Deus estava cansado, estava exausto, ou demanda, por exemplo, que Deus ele criou todas as coisas e ele então precisava dormir rapidamente, como por exemplo na mitologia nórdica, que nós temos o pai de todos chamado Odin, em que ele precisa tirar o sono de Odin devido aos seus esforços como Deus, como pai de todos, e ele precisa descansar e um sono bem demorado. Não é o caso de Deus. A Bíblia chega a dizer-nos no livro de Salmos que Deus não dorme e nem tosqueneja. Não dorme nem tosqueneja aquele que é o guarda de Israel. Então não há para Deus a necessidade de dormir e nem tampouco de descansar, porque Deus é Espírito, Espírito todo-poderoso, Espírito eterno, Espírito glorioso, Espírito que jamais se cansa ou jamais se cansará. Deus tem todo o poder e é Ele quem nos dá força, inclusive para nós nos movermos e existirmos. Então, o que essa palavra descanso quer dizer, significa literalmente que ali houve uma cessação da obra de Deus. Significa dizer que tudo que está criado em termos de universo, não há nenhum tipo de necessidade de acrescentar-se nada, ou seja, tudo que foi criado por Deus, todo o sistema, seja ele cósmico, seja ele terrenal, seja ele no âmbito de qualquer coisa que haja dentro das espécies que nós conhecemos, materiais e espirituais, está tudo concluído. Isso quer dizer o Shabat de Deus, ou seja, o descanso de Deus. Nas mitologias antigas, os deuses, inclusive lá da Mesopotâmia, eles descansaram também. Eles descansaram e, segundo nos diz a mitologia, eles deram aos homens as suas imbuições, ou seja, as atribuições que eles tinham que fazer, eles passaram para os homens a fim de descansarem, né? Isso é interessante. Mas no caso de Deus, Deus não precisou descansar por nenhum motivo de querer ser substituído ou de querer dizer assim, olha, agora daqui para frente eu estou cansado e o homem que vai tomar o meu lugar. Não, de maneira nenhuma. Deus está no controle de tudo. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder, conforme diz a Bíblia Sagrada no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, que
que diz que tudo ele formou e ele sustenta todas as coisas pela sua palavra, a palavra do seu poder. Também é interessante notarmos que nas mitologias da Mesopotâmia, né, do Antigo Oriente, nos dito acerca de que os deuses no dilúvio, inclusive, que vamos ainda falar sobre o capítulo do dilúvio, os deuses estavam bastante aborrecidos por causa do barulho que os homens faziam na terra, e por isso deram cabo dos homens por meio de um dilúvio. É interessante também notarmos que Deus ele não descansa porque ele luta com forças cósmicas, o que é bem comum também na literatura antiga. Fala-nos que as divindades criadoras, elas lutavam contra as forças cósmicas a fim de poder debelá-las para levarem a efeito o ato criativo, o ato da criação. Não é o caso de Deus. Deus não se defronta com ninguém, não há nenhum confronto de Deus com nenhuma força cósmica antagônica a Deus. Vemos um Deus que age soberanamente, que age de uma forma toda poderosa, de uma forma conforme o seu querer, e não se defronta com ninguém pedindo-o de tentar criar ou de criar aquilo que ele desejou criar. E quando diz que ele descansa no sétimo dia, significa que estava tudo concluído e que não havia mais necessidade alguma de criar-se mais nada. Diz-nos também o versículo 7, que é um dos pontos altos aqui da formação do Jardim do Éden, nessa palavra Éden, Jardim do Éden, que no hebraico nós temos a expressão aí, não é propriamente um jardim com flores, não é um jardim com plantas, não, mas era um lugar maravilhoso, um lugar, vamos dizer assim, afrodisíaco, um lugar muito bonito, um lugar de raríssimo resplendor, e um lugar de rara paz, de rara beleza, um lugar extraordinário. Esse era o Jardim do Éden, um lugar totalmente, amplamente favorável à existência do homem. E futuramente Deus traz à luz também a mulher do homem, por meio do próprio homem, mostrando que ela sai do homem, faz parte da vida do homem, e ela é adjutora do homem. Essa palavra adjutora, ela em nada denigre a imagem da mulher, muito pelo contrário, dignifica a mulher. Para as pessoas que pensam de uma forma feminista, essa palavra adjutora, ela nos mostra a dignidade da mulher, porque mostra que a mulher ela é participante das mesmas coisas que o homem participa, ou seja, a mulher ela tem a mesma natureza do homem, porque a palavra costela, inclusive no sumeriano e no acadiano também, ela significava vida. No sumério, inclusive, vem da palavra itá, que quer dizer exatamente vida, ou seja, mostra que a mulher ela é participante da vida do homem, uma participante adjutora. Adjutora é alguém que está ali para ajudar, auxiliar e até aconselhar nos momentos necessários aquela pessoa pela qual a adjutora está perto, não é? Então, uma palavra importantíssima, mostrando um importantíssimo papel que a mulher tem dentro do plano da criação de Deus. É interessante que fala que Deus formou o homem do pó da terra. Na mitologia da Mesopotâmia, nos diz que os deuses misturaram argila com sangue de deuses, para mostrar que no homem havia o elemento humano, ou seja, o elemento da argila, que é representando a parte natural, e o sangue representava a parte divina. A tradição egípcia também, ela diz que com as lágrimas dos deuses e com o pó da terra, o homem foi formado, para também mostrar, denotar que o homem tem uma parte divina, não é um animal, não é um ser qualquer, é um homem, é a coroa da criação de Deus, é o ser que Deus formou à sua imagem e sua semelhança. Então há no homem um elo de ligação muito grande com Deus, a ponto dele poder comunicar-se com Deus, ter comunhão com Deus e falar com Deus por meio de uma oração. Nós não vemos nenhum tipo de animal, por mais inteligente, entre aspas, que nós falemos, mas que animal mais inteligente, né? Como golfinhos, por exemplo, como macacos,
mas nós nunca vimos nenhum golfinho, nenhum macaco se genuflexando para orar ou falar com Deus ou clamar a Deus. Nunca. E nunca veremos, porque esse privilégio só é legado aos homens, a quem Deus formou do pó da terra. Também essa declaração aqui do capítulo 2, ela não é uma duplicidade ou não é uma relação, um relato duplicado, um relato diferenciado, muito pelo contrário. Ele é um relato que vem nos aclarar a maneira pela qual Deus fez o homem. Veja que o capítulo 1 diz que Deus cria o homem, sua imagem e semelhança. E no capítulo 2 já nos dá detalhes que não temos no capítulo 1. Ou seja, um relato completa o outro, a fim de que entendamos melhor a posição do homem na criação de Deus. Isso é muito importante. Vemos também aqui que fala-se de duas árvores, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Era muito comum também na literatura do Oriente Próximo falar-se acerca de árvores que tinham poderes de dar longevidade. Inclusive fala-se da árvore do homem velho que vira novo. Isso na tradição lá da Mesopotâmia. A árvore do homem que é velho e que fica novo, porque era uma árvore que tinha um poder de rejuvenescimento do homem. Então, o nosso querido autor sagrado, nosso querido Moisés, ele segue esta linha de interpretação e ele diz que dentro desse jardim do Éden havia essas duas árvores, uma para dar ao homem a vida e a outra, infelizmente, estava ali para testar o homem, para testar sua fidelidade a Deus e podia trazer a morte e a sua disrupção ou a sua descontinuidade diante da presença de Deus, trazendo uma ruptura na comunhão dele com Deus. Então, meus amados, esse relato ele é importantíssimo dentro do plano da criação de Deus, dentro do plano da compreensão do que é o homem, do que é a mulher, desse lugar maravilhoso que muitos arqueólogos, inclusive, muitos pesquisadores têm se imbuído aí na tarefa de tentar localizar o Jardim do Éden, e muitos dizem que o Jardim do Éden era na Armênia, outros dizem que o Jardim do Éden ele era no Iraque. Enfim, as opiniões mais fortes convergem para esses dois lugares, ou seja, o Jardim do Éden localizava-se, segundo os grandes pesquisadores, até arqueólogos, se localizava na Armênia ou no Iraque. São os dois lugares. Outros dizem na Arábia Saudita também, poderia ser o local onde estava ali o Jardim do Éden. É citado dois rios bem conhecidos, que é o Tigre e o Eufrates, e é citado o Pison e o Gion. E fala-nos da terra de Avilá, que era uma terra que possuía muito ouro. E existe realmente pesquisas que mostram ali no solo da Arábia Saudita um lugar muito prolífico, muito pródigo em ouro, em mineral, ouro, em pedras preciosas, em grandes exuberâncias minerais de altíssimo valor. Enfim, eu creio que essas tentativas são boas, são válidas, mas na minha opinião, existe uma tradição judaica muito antiga que diz que o Jardim do Éden, quando o homem foi expulso de lá e que Deus coloca os querubins para que o homem não voltasse para lá, há uma tradição que diz que o Jardim do Éden ele foi até Deus, ou seja, ele subiu até Deus. É claro que isto é uma tradição, isso daí não é algo que eu possa mostrar um outro texto da Bíblia para mostrar a vocês. Há conjecturas dizendo que Paulo, quando foi arrebatado até o terceiro céu, ele esteve nesse jardim, já que a palavra arrebatar, naquele texto ali, foi elevado, né? Significa que ele subiu, que ele saiu dessa esfera terrenal para um outro lugar. Então crê-se que o Jardim do Éden possa estar em um plano que somente Deus sabe pela sua onisciência e não é sabido dos homens aonde o mesmo está. Bom, a grande verdade é que era um lugar maravilhoso e onde Deus fez, um dos pontos altos desse capítulo é a criação da mulher, a partir do versículo 18 até o versículo 25, mostra-nos aqui a condição do homem, da mulher, mostra que o homem estava só, mostra que Deus, ele institui o casamento, mostra que o próprio Deus faz o primeiro casamento, mostra-nos aqui que Deus, ele diz que a mulher seria a osso dos ossos, aliás, o homem diz que a mulher seria a osso dos seus ossos e carne da sua carne,
E Deus diz que o homem deixaria seu pai e sua mãe e unir-se-iria a sua mulher, e ambos seriam uma só carne. Então vejam que a felicidade do homem em um casamento é algo de Deus, é algo muito divino, algo muito sagrado. Um casamento é algo muito sagrado, porque o casamento foi instituído por Deus, foi o próprio Deus quem foi o celebrante do casamento do homem chamado Adão. O próprio Deus casa-o com a mulher chamada Eva, que a palavra Eva significa vida, ou mãe de todos os viventes. Então, meus queridos, esses são os grandes pontos altos que destacamos aqui nesse capítulo 2, capítulo esse que deve ser muito bem estudado, muito bem pesquisado, e o que você puder extrair desse capítulo, faça-o, porque isso vai abençoar soberanamente e sobejamente a sua vida e a sua comunhão com a palavra de Deus e com o próprio Deus. Então, se você gostou desse vídeo, que eu sempre peço é compartilhá-lo nas redes sociais, em todas as redes sociais que você conhecer, e pedir sempre alguém para se inscrever aqui no nosso canal, ok? E compartilhar principalmente com pessoas que estão acamadas, que estão internadas, presas, ou que têm difícil acesso a igrejas evangélicas ou igrejas em modo geral. Enfim, compartilhe com essas pessoas os vídeos aqui do canal. Fazendo isso, Deus vai abençoar muitas vidas aí através de você, que vai estar fazendo esse belíssimo trabalho de evangelização e de compartilhamento de coisas boas para a vida das pessoas. Então, se você gostou, dê aí o like, o joinha, e que Deus abençoe tua vida, abençoe a tua família, que todos possam estar cobertos debaixo da asa do Altíssimo. Um grande abraço, que Deus fique contigo e te abençoe em tudo. Shalom, até o próximo vídeo, querendo Deus.